Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa do Banco Central. Eu estou aqui com Cláudio Filgueiras, chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e do Proagro, e com Felipe de Olívio Derzi, que é o chefe adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. Eles vão dar mais detalhes sobre as resoluções 5.118 e 5.119 publicadas hoje. Nós vamos iniciar com uma fala do Cláudio, seguida por uma fala do Felipe. Após nós abriremos para perguntas. Cláudio, boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite a todos. Essas duas resoluções foram fruto de um trabalho envolvendo o Ministério da Fazenda, que demandou o Banco Central para o estudo, com o intuito de aumentar a eficiência da política pública no suporte de dois setores importantes da nossa economia, o agronegócio e o imobiliário. Na reunião que foi realizada hoje, uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, foram aprovadas duas resoluções. A primeira delas, que é a 5.118, ela trata de ajuste nos lastros dos recebíveis, tanto do certificado de recebíveis do agronegócio quanto do certificado de recebíveis imobiliários, CRA e CRI, respectivamente. A outra resolução ela vai tratar de lastro e direcionamento, envolvendo a letra do agronegócio, LCA, a letra de crédito imobiliário, LCI, e letra imobiliária garantida. Eu vou tratar mais da parte dos CRAs e CRI para explicar genericamente, mas as perguntas mais específicas podem ser dirigidas à Fazenda, que se forem algo fora do que é a competência do Banco Central, e da LCA. E depois eu passo para o Felipe fazer um resumo das LCI e das LIB. Mas, como eu tinha falado antes, qual era a ideia? Aumentar a eficiência da política pública no suporte desses dois setores, o imobiliário e o agronegócio. Então, o CRA são certificados de recebíveis do agronegócio e do imobiliário. O que eles tratam? Eles trazem recursos do mercado de capitais para esses tipos de setores. Né? Então, o objetivo deles foi o quê? Vou aumentar a efetividade da política, vou direcionar de forma eficiente como está sendo financiado tanto os setores do agro como o setor imobiliário. Então, nesse direcionamento, o que foi feito? Foi feito um ajuste no lastro, permitindo que somente entrasse como lastro desses títulos, né, os lastros que tivessem alinhados com a política pública, com a intenção de quem criou os títulos dos reguladores. Na LCA especificamente, ela tem dois tipos de ajustes que nós fizemos. Primeiro, que a LCA vai vedar, a partir de julho de 2024, sem interferir no ano agrícola, que se termina em 30 de junho, que os recursos direcionados da LCA sejam utilizados para receber a equalização do Tesouro. Então, nós não vamos misturar um recurso equalizado com um recurso de uma letra de captação que tem a finalidade de ir para o setor com os recursos livres, financiar livremente esse setor. Com relação a essa estrutura, a Lei 11.076, que criou a LCA, o que ela fez? Ela deixou o enquadramento dos lastros, a discricionalidade para enquadrar nos lastros, um pouco grande. Então, o que nós estamos fazendo com essa medida? Com essa medida, nós estamos restringindo ao lastro. Não estamos aceitando títulos relacionados à exportação, debêntures, a próprio CRA, misturando com a LCA. E, além disso, nós vamos tratar de quê? Do outro ajuste, que é o direcionamento, porque a LCA, além do lastro, ela tem o direcionamento, né? Que foi esse que nós vedamos. E do outro ajuste da LCA, que nós falamos, é o lastro. O lastro da LCA, ele tinha créditos que recebiam equalização do Tesouro Nacional, participavam de política pública específica, como é o caso dos recursos à vista, e nós fizemos o seguinte: a partir de 1º de julho do ano que vem, já não teremos no lastro nenhum desses recursos, que são os chamados recursos controlados. Teremos no lastro somente os recursos não controlados. Mas como nós vamos fazer isso? Gradualmente, para que não interfira, não atrapalhe o funcionamento no setor tão importante. 75% a partir de agora, quando a norma entrar em vigor,
50% a partir do 1º de julho, que é quando começa o ano agrícola, e, finalmente, lá em 2025, quando nós já teremos concluído, estaremos no próximo ano agrícola. Isso, então, é a medida da LCA. Então, como eu falei, direcionamento e lastro. Direcionamento é de equalização e o lastro, o ajuste na gradualidade para 2025. Eu vou passar agora a palavra para o Felipe, ele fazia um resumo rápido da LCI League, que basicamente nós estamos mexendo em quê? Em lastro, no que vai ser aceito de lastro, mas o mais importante para todos esses títulos que eu estava até esquecendo, nenhuma dessas medidas vai pegar o que já foi emitido no mercado, vai pegar a emissão daqui para frente. Obrigado. Felipe, com você a palavra. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. A motivação para o mercado imobiliário é basicamente a mesma motivação do mercado agro, tá? A gente busca garantir a maior efetividade da política pública, que buscava o quê? Buscava o aumento do volume de recursos direcionados para o mercado imobiliário, tá? Esses títulos eles foram instituídos como servirem como uma fonte de recursos para concessão de empréstimos e financiamentos de natureza estritamente imobiliária. Tá? Mas, ao longo do tempo, o que se observou foi uma utilização pouco criteriosa desses instrumentos, né, que contam com um benefício tributário, e esses títulos passaram a ser emitidos com lastro em operações sem finalidade imobiliária, tá, em oposição aos objetivos da política pública que justificou a criação desses títulos. Tá? Da mesma forma, esses títulos que foram criados para complementar, no caso do mercado imobiliário, os recursos originados dos depósitos de poupança, eles passaram a ser emitidos com lastros em operações originadas com base nos recursos da própria poupança, com um resultado muito baixo em termos de concessão de novos créditos. Isso foi encarado pela área econômica do governo como um duplo benefício, sem resultado efetivo em novas contratações de crédito. Tá? Então, nesse sentido, o que se busca é assegurar que as emissões de LIG, LCI e LCA também atinjam a finalidade de proporcionar a concessão de novos financiamentos. Então, basicamente, o que o governo busca com essa medida é dar mais efetividade a essas políticas públicas, permitindo que esses instrumentos efetivamente sirvam de fontes de recursos adicionais para o mercado imobiliário, para o mercado do agronegócio. Tá? Especificamente em relação ao mercado imobiliário, quais são as medidas? Tá? Então, vou tratar primeiro da LCI. A LCI é um título lastreado em operações de crédito imobiliário, mas a lei não era precisa na definição do que significa crédito imobiliário para efeito de emissão de LCI. Então, o que essa proposta está fazendo é delimitar esse conceito de crédito imobiliário de maneira que a LCI captada sirva o quê? Sirva como fonte de financiamento de operações estritamente imobiliárias. Tá? Então, a partir da entrada em vigor da resolução, que é 2 de fevereiro de 2024, quais seriam as operações de crédito imobiliário elegíveis como lastro de LCI? Financiamentos efetivamente imobiliários, quais são eles? Financiamentos para aquisição de imóveis, financiamentos para construção e produção de imóveis, financiamentos para reforma ou ampliação de imóveis, financiamento para aquisição de material para construção destinado à ampliação e reforma de imóveis. Tá? Além dessas operações estritamente imobiliárias, tá? O governo achou por bem também incentivar as operações de home apps, tá? Assim chamadas popularmente no mercado, tá? Que são empréstimos a pessoas naturais garantidos pela hipoteca ou pela alienação fiduciária de bens imóveis residenciais. Tá? O que deixa de ser permitido como lastro de LCI a partir da entrada em vigor da norma, lembrando que o estoque não é afetado por essa medida. Tá? Qualquer empréstimo ou financiamento garantido por imóvel que não tenha finalidade imobiliária. Tá? Me dê um exemplo desse tipo de operação. Tá? Hoje, operações destinadas a pessoas jurídicas, por exemplo, operações de capital de giro, se forem garantidas por imóvel, elas tinham aptidão de lastrear LCI. Tá? Isso não era um tipo de operação que a política pública buscava incentivar. Tá? Então, esse tipo de operação não está sendo mais permitida como lastro de LCI. Tá? Para se emitir uma LCI, a instituição teria que ter concedido previamente operações elegíveis, aquelas operações incentivadas, aquelas operações que eram objeto da política pública. Essa é a primeira medida. Qual é a segunda medida em relação à LCI? Considerando esse ajuste no lastro, um ajuste que traz para dentro do lastro da LCI operações que possuem um prazo mais longo, a segunda medida é ajustar o prazo mínimo de emissão da LCI. Tá? A medida parecida é feita com a LCA também. Tá? Então, o prazo mínimo de emissão da LCI, que hoje é de 90 dias,
passa a ser de no mínimo 12 meses. Ações de LCI, independentemente do tipo de indexador, elas passam a ter um prazo mínimo de 12 meses, a menos que seja um indexador tal qual um índice de preço que tem atualização mensal. Nesse caso, as LCIs passam a ter um prazo mínimo de vencimento de 36 meses. Tá? Hoje, as LCIs elas têm aí um prazo médio de emissão do mercado. O mercado, embora o prazo mínimo seja de 90 dias, o mercado opera em prazos mais longos que esse. Tá? Então, assim, o mercado normalmente opera aí com LCIs em torno de prazo médio de 10, 12 meses, dependendo do tipo de instituição. Algumas instituições, prazos mais longos. Tá? Então, as medidas em relação à LCI são essas duas. E tem as em relação à LIG. Tá? A LIG não padece de pouco critério no tipo de lastro que se presta à emissão de LIG. A LIG ela tem um conceito de crédito imobiliário mais bem definido. Tá? A diferença da LIG, né, em relação ao que passa a vigorar a partir da entrada em vigor da medida, é que a LIG ela passa a receber um tratamento semelhante ao que é conferido à LCI. Quando ela utiliza como lastro recursos originados a partir de fontes já incentivadas, por exemplo, os depósitos de poupança, tá? Todo o saldo credor de LCI ele é deduzido, né, da base de crédito imobiliário que é utilizada para verificação do atendimento do direcionamento dos depósitos de poupança. Tá? Então, se eu tenho um crédito imobiliário que é utilizado para atender o direcionamento de depósitos de poupança, e representa 65% dos valores captados por meio desses depósitos. Se esse crédito imobiliário que é utilizado para atender esse direcionamento, ele é utilizado também para lastrear uma emissão de LCI, todo o saldo captado por meio da emissão da LCI, ele é deduzido desse crédito imobiliário e que gera uma obrigação para a instituição recompor esse saldo concedendo novas operações de crédito imobiliário. Tá? Esse efeito não é aplicado à LIG. Tá? A LIG foi um título ao final de 2017, com uma estruturação mais complexa, um técnico para emissão mais complexo. Na época se buscou incentivar esse novo produto, né, um produto que se esperava que teria ali um efeito significativo como fonte de recursos do mercado imobiliário, e se permitiu que a LIG, emitida com prazo superior a 3 anos, não gerasse esse efeito de dedução no direcionamento de poupança, ainda que ela fosse lastreada por créditos que se prestam a atender o direcionamento de poupança. Tá? O que está sendo feito a partir da entrada em vigor dessa medida? Tá? Uma compatibilização das regras aplicáveis às LIGs e às LCIs. Tá? As LIGs passam a ter o mesmo tratamento relacionado ao direcionamento que a LCI já tinha. Tá? Então, qualquer emissão de LIG a partir da entrada em vigor da nova resolução, se a LIG utilizar como lastro créditos que já eram utilizados, ela passa a produzir esse efeito de dedução que acaba gerando para as instituições financeiras uma obrigação adicional de contratação de novos créditos imobiliários. Tá? Essas são as duas medidas relacionadas ao mercado imobiliário. Tá? Na verdade, 3 medidas, uma relacionada ao lastro de LCI, uma relacionada ao prazo mínimo de vencimento, relacionada ao tratamento da LIG vis-à-vis o direcionamento obrigatório dos depósitos de poupança. Deixa eu aproveitar, Felipe, que você terminou aí, Ivone. Eu vou só completar um detalhe, porque a parte do LLCA também te mexeu no prazo da emissão. Eu tinha acabado passando por isso direto. O prazo de emissão da LCA hoje é de 3 meses, só que a grande maioria, na média, fica em 9 meses. Nós estamos alongando o prazo também para 9 meses. Tá? A LCA é um pouco diferente da LIG, porque a LCA, além do lastro, ela tem um direcionamento adicional obrigatório, por isso que tem aqueles 2 tipos de medidas que eu tinha anunciado. O direcionamento adicional não recebe mais equalização a partir de 1º de julho, medida única. E o lastro ele tem uma escadinha, um ajuste que vai até 1º de julho do ano que vem. Obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, Felipe. Nós vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta a fazer, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui na plataforma, que eu vou abrir o microfone. Já apareceu uma pergunta aqui. Eu vou abrir o microfone para a Jéssica. Jéssica,
vai chegar um pop-up para você aí. É importante que você clique nesse pop-up para conseguir falar aqui, para a gente conseguir ouvir você. Estou abrindo seu microfone. Oi, Jéssica, nos ouve? Jéssica? Boa noite, está me ouvindo? Agora sim, boa noite. Boa noite, perfeito. A minha dúvida é com relação à LCI e LCA, em relação ao prazo mínimo de liquidez, se também houve alguma mudança desse prazo mínimo de liquidez, né? Porque, se eu não me engano, hoje depois vira resgatável depois de qualquer data, né? Ou se houve alguma mudança também em relação a esse prazo. Obrigada. Antes da entrada em vigor dessa norma, tá, a LIG, a LCA e a própria LCI, elas não poderiam ser resgatadas antes dos prazos mínimos de vencimento. Como houve um aumento do prazo mínimo de vencimento, tá, na verdade, a limitação para esse resgate antecipado permanece. Tá? Então, uma LCI, por exemplo, não poderia ser resgatada antecipadamente antes de 12 meses. Tá? O que pode acontecer é se emitir uma LCI com um prazo de 24 meses. Ela pode ser resgatada antes do prazo mínimo de 12 meses. Falhou aqui o final do seu áudio. Você está falando do prazo de resgate? Tá, vou voltar do início, tá? A regra que já valia antes da entrada em vigor dessa norma era uma limitação para o resgate ou a recompra antecipada dos títulos antes do vencimento mínimo estabelecido. A gente não mexeu nessa regra, a gente ampliou, foi o prazo mínimo de vencimento. Tá? Então, continua não podendo haver o resgate antecipado ou a recompra do título antes de decorrido o prazo mínimo de vencimento. Tá? Então, imaginemos que seja emitida uma LCI prazo superior ao prazo mínimo, um prazo de 24 meses. Tá? Essa LCI não poderia ser resgatada antecipadamente antes de decorridos os 12 meses que a regulamentação estabelece. Tá? Então, na prática, não mudou o tratamento, o que aumentou é o valor de referência para efeito de resgate. Está respondida a pergunta? LCA que era de 90, foi para 9 meses, é isso. Também não podendo ser resgatada antecipadamente antes de 9 meses. Então, uma LCA emitida exatamente com 9 meses, ela não pode haver resgate antecipado dela. Uma LCA emitida com prazo superior teria que observar, no mínimo, o prazo de 9 meses. Muito obrigada, Felipe. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, só acionar aqui a mãozinha que eu abro o microfone. Importante também que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. Eu vou abrir agora aqui para a Marcela. Oi, Marcela, nos ouve? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Boa noite. Boa noite, Marcela Aires da Reuters. Eu entrei com um pouquinho de atraso, então vocês me perdoem se vocês já tiverem mencionado esse número antes, mas eu gostaria de saber, olhando aí para todos os títulos que sofreram alteração nas regras aí para emissão, qual é o volume total desse mercado hoje? Se o governo acredita que houve uma expansão demasiada e o porquê? E se essas novas regras vão, de alguma forma, disciplinar esse crescimento e impedir que esses títulos, que a competência, a concorrência desses títulos com os demais que não gozam de isenção aí, tributária, vai ser mais justa. Obrigada. Marcela, obrigado pela pergunta. Então, eu vou voltar num ponto que nós falamos no início, porque a ideia da medida ela foi de aumentar a eficiência da política pública e que esses títulos estivessem voltados a financiar atividades e negócios, tanto do mercado do agronegócio como imobiliário, que tivessem correlação com essa política pública. Então, por exemplo, especificamente na minha área do agronegócio. A gente tem uma expectativa que não vai atrapalhar o fluxo do agronegócio, mas vai fazer uma separação dos títulos que não têm ou uma política governamental, uma equalização, um incentivo para os títulos livres que rodam livremente no mercado para financiar o agro. E a gente sabe que hoje esses livres têm um papel muito importante. Então, a ideia
foi exatamente de fazer essa eficiência da política pública no suporte a esses setores. É isso. Não sei se os dois têm mercados diferentes, o agro é grande, o imobiliário também, mas a gente não falou de números, mas falou exatamente da finalidade da norma que é ligado à eficiência da política pública. Aqui só complementando as colocações do Cláudio, tá? A gente tem aqui alguns números. O mercado de LCI, por exemplo, está em torno de 350 bilhões, tá? O mercado de LIG está em torno de 110 bilhões. Desses 460 bilhões, segundo as nossas estimativas, tá um número aproximado, em torno de 15% a 20% teria alguma destinação vinculada ao objetivo da política pública, ou seja, em torno de 15% a 20% dos recursos captados por meio da emissão de LIG e LCI seriam, de alguma forma, direcionados para a contratação de novas operações imobiliárias. Tá? É um número que a gente busca amplificar, tá? Ou seja, dar mais efetividade nas palavras que o Cláudio utilizou, né, em relação às políticas que buscavam trazer, de fato, mais recursos para o mercado imobiliário e para o mercado rural. Você quer complementar, Cláudio? Marcela, só mais um detalhe importante. O agro ele cresceu muito nessa parte de títulos livres, que é basicamente o que está na LCA, e a LCA hoje é um mercado de 460 bilhões de reais. Aí ele vem crescendo ao longo dos anos. O que a gente está fazendo é uma separação do que tem algum tipo de equalização, de algum tipo que tem uma política pública, para os títulos livres que tem financiado o agro e que tem sido uma mola propulsora importante para o setor. Obrigada. Vou passar agora para a Rebeca. Oi, Rebeca. Boa noite. Consegue me escutar? Consigo, sim. Tudo bom? Rebeca Crepaldi, repórter do Mercado da Exame. Eu peço desculpas também, meu áudio aqui está um pouquinho ruim, então eu não sei se vocês já falaram, mas eu vou falar aqui a minha pergunta, que é no sentido de, com essas mudanças, né, de todas as letras, assim, eu queria saber qual o impacto que vai ter, né, quanto que o mercado ele pode crescer. Você já tem alguma estimativa, né, em relação ao que está hoje? Beca, eu tinha falado um pouco lá do agro, que é um mercado bem sensível que a gente tem estudado há muito tempo. A nossa expectativa é que eu não tenha nenhum efeito imediato de dar problema para o financiamento do agro, manter a mesma linha e que a gente faça essa separação da política pública. Tá? O mercado agro vem crescendo no ritmo e nós não estamos trabalhando exatamente de aumentar ou diminuir, nós estamos só fazendo essa troca e dando mais eficiência à política pública. E nessa eficiência nós tivemos o cuidado de fazer para que não afetasse diretamente logo no início esse financiamento do agro com esses títulos. Do Cláudio em relação ao mercado imobiliário, tá? A expectativa nossa é que, de fato, as LCIs e LIGs emitidas elas passem, a partir da nova medida, né, a serem direcionadas para os mercados ou para as operações que a política pública buscava incentivar. Tá? Se não houver interesse do mercado na contratação dessas operações, o efeito pode ser, na verdade, teria que ser a redução no volume de captação dessas letras. Tá? As letras, de fato, elas passam a ter uma vinculação mais objetiva com os mercados que se buscava incentivar. Mas a ideia era não inviabilizar a emissão. Tá? Hoje existe lastro elegível disponível, tá? Para que o mercado continue emitindo, né? O mercado que de fato operava com operações imobiliárias continue operando operações estritamente imobiliárias. Tá? O que pode haver um impacto é na emissão de LCIs e LIGs que se destinavam a outra função, né? Que não a servir de fonte de recursos às operações de crédito imobiliário efetivas. Parte dessa proposta era delimitar o conceito de crédito imobiliário para fins de emissão de LCI e LI, né? E também delimitar o conceito de direitos creditórios do agronegócio para fins de emissão de LCA. Obrigada, Felipe. Eu vou passar agora para o Lucas Sampaio. Lucas? Oi. Lucas.
Vocês me escutam? Não. Ouvindo, pode me dizer de qual veículo você é, por favor? Claro. Lucas Sampaio, eu sou do Infomoney. Certo. Eu sei que vocês já responderam nas duas perguntas anteriores, mas talvez para ter uma resposta mais assertiva e para ver se eu entendi mesmo o que vocês disseram, para mim o que eu estou entendendo é que essas mudanças, o intuito de vocês, o impacto é que não tenha um impacto nas emissões dos CRAs e que tenha um impacto na quantidade de CRIs e LIGs, e aí vocês deram essa proporção de talvez 15% a 20% dos CRIs e LIGs hoje estariam dentro dessas novas regras. Então, se foi isso que eu entendi. E aí, se eu puder fazer uma segunda pergunta, é se essas mudanças afetariam, por exemplo, a emissão de alguns CRIs que a gente viu recentemente no mercado financeiro, como é o caso do Burger King, da DASA e da Redditor, que eles fizeram um instrumento de antecipação de aluguéis de recebíveis através de dos CRIs que são isentos. Se o intuito foi esse. Posso começar, Cláudio? Pode começar e depois eu... Então, Lucas, os números que eu dei se relacionavam à emissão de LCI e LIG, tá? A gente não entrou no mercado de valores mobiliários, que são o CRI e o CRA, de iniciativa do Ministério da Fazenda, tá? Os números que eu dei se relacionam ao mercado de LCI e LIG, tá? O que a gente quer é que a emissão desses títulos tenha a destinação para a qual esses títulos foram instituídos, ou seja, servir de instrumento de funding para a contratação de operações imobiliárias, estritamente imobiliárias. A nossa expectativa, embora a gente tenha estabelecido uma regra que limita o lastro elegível para a emissão desses títulos, é que existe ainda lastro elegível disponível, caso haja interesse de emissão desses títulos, com a finalidade de servir de funding para as operações que esses títulos foram instituídos para incentivar. Ou seja, há lastro elegível, tá? O lastro pode ser utilizado, o mercado que utiliza esses instrumentos para a finalidade para a qual esses instrumentos forem instituídos, eles não sofrem limitação ou de um impacto significativo que restringisse os recursos disponíveis para esse tipo de operação. Tá? Nós não entramos ainda na questão do CRI e do CRA, são questões específicas, mas posso antecipar que parte do objetivo do Ministério da Fazenda, da Comissão de Valores Mobiliários, regra relacionada a CRI, de fato, era limitar essas operações que não se vinculavam com o objetivo também primário da instituição desses instrumentos, desses valores mobiliários. Cláudio, você gostaria de complementar? Só falando da LCA, porque quando você pega a LCA e CRA, que entra exatamente no que você perguntou, a gente vai deixar a LCA dentro dos objetivos, dentro dos lastros que nós achamos adequados, tirar um pouco da discricionalidade e permitir que o mercado funcione na linha da política pública. Do agro, da LCA, que é nossa responsabilidade, a gente já fez todos os estudos e entende que isso é bem factível e adequado para o mercado, e o mercado vai continuar funcionando. Tá? Tem lastro, tem todas as formas, só que as instituições têm que se adequar e usar o que exatamente está ali alinhado com a política pública e com o objetivo daquele título. Aí o Felipe já falou, a parte como eu falei no início, o CRA e o CRI são específicos lá do Ministério da Fazenda com a CVM, mas eles estão nessa mesma linha de dar o melhor uso da política pública e aproveitar esse instrumento que foi criado. Obrigado. Eu vou passar agora para o Alex Ribeiro. Alex, boa noite. Medidas que foram tomadas, de alguma maneira, elas visam a corrigir esse desbalanço e desequilíbrio que tem havido aí nas aplicações financeiras, né, no ano passado, muito recurso indo para todas essas letras aí que têm incentivos tributários, com oscilações muito grandes, por exemplo, nos saldos de investimentos em fundos de investimento, né? Todas essas oscilações acabam criando uma certa instabilidade no mercado. Se isso foi uma preocupação na adoção dessas regras que foram adotadas hoje pelo CMN. Obrigado. Eu não entendi exatamente o início da sua pergunta e nem o seu
qual veículo que você representa, né? Eu só peguei essa parte do final. Não sei se foi uma falha na transmissão, não. Se você puder fazer a gentileza de repetir, eu agradeço. Sim, Aqui pelo final eu já sairia respondendo, mas é melhor pegar desde o início. claro. O meu nome é Alex Ribeiro, eu sou repórter do jornal Valor Econômico. A minha pergunta é, no ano passado, teve uma grande migração entre aplicações financeiras, né? Saíram muitos recursos de fundos de investimento para essas letras que têm incentivo tributário, né? Não pagam imposto de renda. Isso tem acontecido com uma certa frequência, essas migrações fortes de recursos para um lado e para o outro. Eu fico imaginando se as medidas têm um objetivo também macroprudencial aí para assegurar uma estabilidade financeira nesses fluxos de recursos. Vamos lá, Alex. Eu sei exatamente desse fluxo que aconteceu, mas a medida tinha como objetivo primordial, antes disso, de fazer a adequação dessa política pública. A migração de investimentos para um lado e para o outro pode até acontecer, como realmente a gente viu que aconteceu. Mas a ideia era fazer a adequação da política pública aos lastros e à forma como esses títulos estavam sendo emitidos. Na hora que eles estiverem todos adequados, que é o que nós esperamos, algum reflexo pode acontecer sim, mas isso aí são estudos que nós fizemos toda a parte que vai ser apresentada no voto depois, que vai estar disponível para todos os senhores, mas a nossa ideia não foi exatamente isso que você colocou de frente, foi de tratar da uso adequado da política pública. Isso pode ser uma das consequências depois sim, mas a ideia foi a política pública perfeitamente adequada aos objetivos que esses papéis foram criados. E o incentivo da tributária exatamente ser aproveitado para onde? Para o setor que a gente requer e para o tipo de investimento que seria adequado e que está na política para esses papéis. Muito obrigada, Cláudio. Eu peço, por gentileza, quem não tiver mais perguntas, que desabilite a mãozinha para a gente passar para os próximos. O Alex aqui parece que está com a mão levantada ainda. Deixa eu ver se ele ainda tem dúvida. Oi, Alex. Oi, Ivone, Oi, tô Alex. com uma dúvida. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Eu continuei com uma dúvida aí na resposta. Eu não consegui compreender bem. Eu ouvi toda a resposta, mas não compreendi. Foi um problema de compreensão. Quer dizer, no voto que foi apresentado ao CMNE, está relacionada essa preocupação com essa migração entre aplicações. Essa foi uma consideração, além dessa efetividade da política pública, como o senhor explicou, também teve essa preocupação com essa migração, e tem números nesse voto sobre essa migração, exercícios sobre o impacto que pode ter para minorar essas migrações entre aplicações. Queria me certificar da resposta. Obrigado. Alex, deixa eu te falar. No voto que o Banco Central apresentou ao Conselho Monetário Nacional, tem todos os números, mas não nesse sentido que eu falei, que você colocou aqui, de migração de investimento para outro. Nosso voto tem a seguinte parte: quais são as estruturas do mercado, o que está sendo aplicado e qual é o melhor uso dessa política pública nos instrumentos. Aí, nesse instrumento, nós estudamos toda a parte de consequências no funcionamento, na eficiência do mercado financeiro, e não entramos no mérito dessa parte de migração de investimento para um lado e para o outro. Nós entramos no mérito de manter a estabilidade, manter o funcionamento adequado do título e a política pública. Esse é o estudo que exatamente está no voto. Por isso que eu falei, pode ter a consequência, mas não foi o objetivo que nós colocamos no voto que foi apresentado ao Conselho Monetário Nacional. O voto foi olhar os mercados, tornar eficiente, fazer o ajuste dos lastros, diminuir essa discricionariedade e fazer com que esse título atenda exatamente o objetivo da política pública para o setor do agronegócio e para o imobiliário. Então, por isso que eu repeti. Você talvez não tivesse entendido, porque nós não tratamos desse ponto, tratamos exatamente desse outro que eu estou explicando. Eu não espero que, se não tiver alguma dúvida, obrigado. Só para eu complementar esse ponto, essa questão de migração entre modalidades de aplicação era um elemento que foi considerado como um elemento básico na definição das medidas. Tá? O que a gente buscava, de fato, era garantir que as captações desses instrumentos se destinassem à finalidade para as quais esses instrumentos foram tá? Não há um objetivo, né, de reduzir
a emissão desses instrumentos. Tá? Isso pode ser uma consequência da medida? Pode. Tá? Mas havendo a originação de créditos, créditos relacionados aos mercados que se buscava incentivar, não haveria nenhuma razão para a limitação de emissões desses instrumentos de captação. Eles poderiam continuar sendo emitidos, desde que se origine operações aptas a servir de lastro para essas operações. Assim, não há um objetivo, não é um elemento levado em conta de emissões de LCI, de LIG ou de LCA. Era garantir que essas emissões elas se direcionem para a finalidade que é servir de fonte de recursos para as operações que o governo entendia como aquelas que deveriam ser incentivadas, razão pela qual esses instrumentos contam com benefícios tributários. Sendo originadas essas operações, a princípio, o volume de recursos poderia ser o mesmo impacto que vocês estão mencionando, de redução, de migração entre aplicações financeiras ou algo que o valha. Inclusive, Alex, no voto a gente teve cuidado, como eu falei, da medida que ela vai ser plena só em 1º de julho do ano que vem. Para quê? Para fazer uma transição suave, enquanto tiver elementos e papéis que possam se vigilar, se emitir, continuarem sendo emitidos. Tá? É só para poder fazer a adequação da política pública aos papéis que foram criados com essa isenção tributária. Mas é a adequação, ele tem que financiar o que realmente tem como objetivo de financiar. Obrigado. Obrigada. Eu vou voltar aqui para a Rebeca. Oi, Rebeca. Boa noite. Você ainda tem dúvida? Oi, gente, boa noite. Peço desculpas. Não, estava clicada de forma errada. Tá ok, obrigada. Vou passar então agora para a Jéssica, que ela ainda tem uma pergunta. Oi, Jéssica. Boa noite, Ivone, boa noite, Cláudio, boa noite, Felipe. Eu fiquei uma dúvida com relação aos números falados anteriormente, só para confirmar inicialmente, são 460 bilhões de reais para LCI e LGI e mais 400 bilhões de reais, né, em torno, para LCA. Se são esses números mesmo, essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é que o Felipe comentou sobre a questão de que a estimativa é que de 15% a 20% do valor, né, da LCI e da LGI tenha vinculação com a política pública. Então, a gente pode aferir dessa fala aqui, então, o mercado de LCI e LGI pode ser reduzido em 80% ou não é possível fazer essa aferição? Obrigada. Na verdade, é uma estimativa. Tá? Os créditos imobiliários eles não recebem um carimbo da sua fonte de recursos. Tá? Como é feito esse cálculo? A gente avalia o tamanho da carteira imobiliária e deduz dessa carteira imobiliária o saldo das fontes tradicionais de recursos. Tá? Então, você pega o tamanho da carteira imobiliária, reduz o saldo disponível de depósitos de poupança, reduz as obrigações relacionadas ao FGTS. Tá? Fazendo essas deduções, tá? O excesso de carteira imobiliária em relação a essas fontes tradicionais representa em torno ali, de 15% a 20% do saldo credor de LIG e LCI. Tá? Ou seja, LIG e LCI dentro do volume emitido, majoritária desses instrumentos não se presta à concessão de financiamentos imobiliários. Né? Dá para garantir que vai haver uma redução de 80% de LIG e LCI em função dessas medidas? Não. Tá? Na verdade, a princípio, esses percentuais podem se amplificar ao longo do tempo. É esperado uma redução no volume de emissões de LIG e LCI? Sim, é esperado uma redução do volume de emissão de LIG e LCI. Na prática do mercado hoje. Tá? O mercado hoje capta esses instrumentos, tá? E utiliza isso aí como parte do seu processo de administração de ativos e passivos, não necessariamente, né, para emissão, para contratação de operações de crédito imobiliário, mas não dá para garantir que haverá uma redução nesse mesmo montante. Tá? Eu só mencionei que hoje é a forma como o mercado está organizado. É possível afirmar que o mercado continuará organizado dessa mesma forma? Não. Tá? É esperado algum volume de redução de emissões de LIG e LCI? Acredito que sim. Tá? Como decorrência, justamente, de se buscar essa maior efetividade da política pública. Então, operações que eram emitidas com uma finalidade diversa, né, os mercados terão que se buscar outros modelos de negócio para sustentar essas outras operações que não estavam relacionadas com o objeto da política pública.
Obrigada, Felipe. Parece que o Alex ainda tem dúvida. Oi, Alex. Oi, Ivone. Alex. Fiquei com uma outra dúvida aqui, que é o seguinte: a gente está falando aqui de efetividade da política pública, né? Essa política pública envolve, de um lado, um subsídio aí, por meio de uma isenção tributária, que significa uma perda de arrecadação, né? O governo abre mão de arrecadação para essas políticas públicas de imobiliária e também no lado agrícola. Tem alguma estimativa de quanto que hoje é esse gasto tributário que o governo está tendo com essas letras? E tem uma estimativa de quanto pode reduzir esse gasto tributário a partir dessas mudanças? Obrigado. Sônica, Alex. você pode. O quê? Vá. Quer que eu fale ou você pode falar? Pode falar e eu completo aqui. A questão tributária é uma questão que estava no radar do Ministério da Fazenda, tá, mas não foi objeto de avaliação por parte do Banco Central. O Banco Central, naturalmente, uma avaliação de impacto das medidas sob a perspectiva da estabilidade financeira, sobre a perspectiva da disponibilidade de funding para o mercado imobiliário, para o mercado do agronegócio, tá? Mas avaliações relacionadas à redução de renúncia fiscal, relacionada à redução de captações por meio desses instrumentos financeiros, essa avaliação foi feita pelo Ministério da Fazenda. Obrigado, Felipe. É isso que eu ia complementar, que toda essa parte fiscal a gente não é ligado ao Banco Central. O que a gente fez foi isso que a gente fez, falou da estabilidade e da parte da emissão e da continuidade do negócio dos títulos. Essa é a nossa principal preocupação, a estabilidade no mercado e a adequação dessa política pública em relação aos objetivos que ela se destinam. Muito obrigada, Cláudio e Felipe. Eu vou checar se alguém mais tem alguma pergunta. Por enquanto, ninguém com a mão levantada. Temos aqui. Acabou de chegar mais uma. Vou abrir o microfone para o Renato. Renato, boa noite, me ouve? Oi, Renato. Essas emissões, elas têm como lastro... Renato, por favor, você pode se identificar e começar a pergunta de novo, porque cortou o início da sua fala. Por favor. Claro. Boa noite, eu sou Renato, da Folha de São Paulo. O Felipe falou anteriormente que de 15% a 20% dessas emissões têm um lastro com a finalidade proposta pela política pública. Gostaria de saber o que seriam esses outros 80%, sei que é uma estimativa, como o senhor falou, mas poderia dar exemplos de uso inadequado dessas letras? Só repetir, eu fiz uma estimativa, tá? Relacionada ao quanto o excesso de crédito imobiliário em relação às fontes tradicionais de recursos, depósitos de poupança e FGTS, representam no saldo credor de LCI e LIG. Tá? Eu não falei do lastro propriamente dito. Tá? O lastro propriamente dito desses instrumentos, tá? Ele é majoritariamente imobiliário. Se você pegar os números consolidados do mercado, tá? Cerca de 86% são operações efetivamente imobiliárias. Tá? O lastro que é afetado hoje do estoque de LCI é em torno de 14%. Tá? Então, o que é uma LCI? É um título lastreado por operações imobiliárias. Tá? Forma de contratação ex-post da emissão por meio desses instrumentos. Tá? Eu emito o LCI, a partir dessa emissão, contrato créditos imobiliários, e essas novas contratações me permitiriam emitir novas LCIs. Tá? O que a gente está dizendo é que parcela desses créditos que servem de lastro às LCIs não se caracterizam como crédito imobiliário, ou seja, acaba se permitindo que se emita a LCI com base em operações que não se caracterizam como crédito imobiliário, limitando esse efeito de acabar criando ali um direcionamento indireto, grosso modo, de emissão de LCI para operações incentivadas. Tá? Eu não disse que 80% do lastro de LCI
não representa operações imobiliárias. Pelo contrário, 80% do lastro de LCI representa efetivamente operações imobiliárias. Que a gente tenha, por meio das emissões de LCI, acaba não se originando créditos imobiliários ou direitos creditórios do agronegócio na proporção que a política pública esperava. Desculpa que meu telefone tocou. Então, assim, essa minha estimativa ali de 15% a 20% é uma comparação entre o excesso de carteira imobiliária, carteira ativa imobiliária no ativo dos bancos, tá? E o passivo representado por LIG e LCI. A expectativa é que essa proporção aumente ao longo do tempo. A partir de captações de LIG e LCI, se originem mais operações de crédito imobiliário. Naturalmente, sem obrigatoriedade. Se não houver interesse do mercado, se não houver apetite do mercado por novas operações de crédito imobiliário, o efeito seria menos emissão de LIG e LCI. Obrigada, Felipe. É meio confuso esse tema, tá? A gente acaba misturando um pouquinho o que é lastro, o que é consequência da captação. Mas lastro é o conceito de LCI, de LIG, da própria LCA, é o limite que existe para emissão. Qual é o limite para emitir LCI? É o tamanho da carteira ativa das instituições financeiras elegível como lastro de LCI. Obrigada, Felipe. O Alex tem outra pergunta. Vou abrir o microfone dele. Mais uma perguntinha aqui para entender justamente esse conceito que realmente não é fácil de entender. E que esse excesso de crédito imobiliário, o excesso em relação a que seria direcionado pelo crédito da caderneta de poupança, e aí essa é a parte que é de fato, presume-se que é atendida por LCI, como funding. Dá para explicar um pouquinho melhor? Eu estou completamente errado. Qual que é esse conceito aí? Não, Alex, você está na direção certa, tá? Se você entendeu exatamente explicar, tá? Eu reconheço que não é um exercício simples, tá? E também é uma estimativa. Tá? A gente observa o tamanho da carteira de crédito imobiliário dos bancos. Tá? Compara isso com o passivo representado por depósitos de poupança. Tá? Então, a gente subtrai dessa carteira imobiliária o passivo representado por depósitos de poupança, naturalmente, caixas obrigatórios. Tá? Os depósitos compulsórios relacionados aos depósitos de poupança. Sobra um certo valor. Tá? Desse montante que sobra, a gente deduz de outra fonte tradicional do recurso, que são os recursos do FGTS. Tá? Sobra um determinado montante. A gente compara esse montante que sobra com o valor emitido de LIGs e LCIs. Tá? Então, a comparação desse excesso da carteira imobiliária em relação às obrigações de depósito de poupança, em relação às obrigações de FGTS, representam o que eu chamei de excesso da carteira imobiliária em relação às fontes tradicionais. E esse excesso representa, se eu tenho 20 bilhões de excesso, eu tenho 100 bilhões de saldo credor de LIG e LCI, tá? Esse excesso representa 20% das emissões de LIG e LCI, então eu posso estimar, tá? Não posso garantir, tá? Que no máximo ali, em torno de 15% a 20% do valor que é captado por meio de LIG e LCI está indo de alguma forma, servindo de alguma forma para servir de fonte de recursos para o mercado imobiliário propriamente dito. Está tendo outra, o restante desses recursos está tendo uma outra destinação que não era o objeto da política pública. Tá? Daí as modificações que estão sendo propostas pelo governo. Ficou mais claro agora ou continua confuso? Agora sim, ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou voltar aqui agora para a Jéssica, que tem outra dúvida. Jéssica? Oi, Jéssica. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cláudio, novamente. Desculpa, mais uma dúvida que surgiu. A decisão ela foi tomada numa reunião extraordinária. Até ela era esperada para a reunião ordinária do fim do mês, mas foi antecipada agora para o início do mês. Essa antecipação, né, tem algum motivo especial, né? Por que foi realizada essa decisão aí em reunião extraordinária? Essa é a minha primeira dúvida. Uma segunda dúvida que eu também tenho é se as mudanças, né, ali na questão do CRI buscam
tem alguma ligação com a questão do CRI aluguel, né? Se essa era uma preocupação que foi levada aí no voto de tentar combater os chamados CRIs de aluguel que acabaram sendo instrumentos muito utilizados aí recentemente por algumas empresas. Obrigada. Fala, Cláudio. Como é que eu respondo? Quer falar sobre a parte do aluguel? Eu falo da reunião extraordinária. Isso é uma discussão que é muito complexo de você chegar e afirmar exatamente o time dessas normas. São as normas que foram discutidas com o Ministério da Fazenda, Banco Central, há algum tempo, e optou-se a decisão dos membros do Conselho de fazer uma reunião extraordinária e colocar em vigor essas normas a partir de amanhã, que é dia 2 de fevereiro, e no caso do CRA e CRI, a partir da publicação também, que vai coincidir com 2 de fevereiro. É isso. O timing político, como o Cláudio mencionou, esse é um processo que foi conduzido pelo Ministério da Fazenda. Tá? O timing político foi definido pelo Ministério da Fazenda. A razão da própria reunião extraordinária foi definida também pelo próprio Ministério da Fazenda. Em relação ao CRI e ao CRA, a gente mencionou no início, são valores mobiliários de regulação do Banco Central. Né? Essa medida relacionada ao CRI e CRA, embora se alinhe com as mesmas razões que justificaram as medidas relacionadas. Trata-se de um voto de iniciativa do Ministério da Fazenda, que perguntas relacionadas a esses temas sejam dirigidas ao Ministério da Fazenda. Já está na própria nota. O objetivo comum, tá, das medidas relacionadas ao CRI e ao CRA, de fato, era garantir que os recursos captados e estruturações de operação por meio desses instrumentos privados se destinem à originação de créditos aptos a financiar atividades imobiliárias e atividades relacionadas ao agronegócio. Alguns tipos de operações se distanciavam desse objetivo da política pública, que se busca agora garantir que esses instrumentos incentivados, de fato, se destinem a essa finalidade. Obrigada, Felipe. Vamos para a última pergunta. Vou passar aqui de novo para a Rebeca. Oi, Rebeca. boa noite. Estão conseguindo me escutar? Sim. Bom, assim como meus colegas, eu também me desculpo por, às vezes, ser repetitiva, mas é que a gente precisa entender de fato, né? E é realmente um assunto muito complexo para relembrar aqui, falando da exame. Então, vocês estão enfatizando bastante, né, o objetivo de tudo isso, né, que é para essas letras de crédito, para esses títulos, não se distanciar mais do que eles foram criados. A gente entrou em todos esses números, né, de 15% a 20%, você explicou aí como funciona mais ou menos, mas assim, as regras ficando mais claras, você falou assim, pode ser que tenha uma redução de LCI, de LIG? Tá, pode. Mas pode ser que, então, o mercado, com essas regras mais claras, vá buscar mais desses títulos para, de fato, um financiamento acontecer. E aí, nesse sentido, o agro e o imobiliário sejam impactados de uma maneira positiva pelos financiamentos, certo? Pessoal, deu tudo certo com a minha fala? Eu não sei se... Vou só separar aqui o agro com o imobiliário do Felipe, tá, Rebeca? Claro. Vamos lá. O agro, as letras têm a mesma lógica, a mesma estrutura, só que elas funcionam um pouquinho diferente da outra. Porque você tem o lastro, aí você tem que compor o lastro com aqueles títulos que são relacionados com a política pública que nós queremos que financie o agro, e ele ainda tem um direcionamento, um adicional, um over. Na hora que emitir, ele já volta 50% para esse mercado. Por isso que ele tem esse crescimento e funcionamento da LCA no mercado. Tá? Então, a nossa expectativa nessa situação do agro foi o estudo que nós preparamos pelo fato de a gente lidar com os dois lados, de deixar o lastro dentro do que a gente quer da política, fazê-lo funcionar, fazer uma regra de transição que vai durar até julho do ano que vem,
para que não tenha nenhum sobressalto e o agro continue sendo financiado normalmente. É óbvio que essa parte do financiamento do agro está sempre surgindo, sempre tendo demandas e nós não estamos mexendo nessa demanda. Estamos só fazendo um ajuste, calibrando para que a LCA represente exatamente o que está na política e por isso que foi feito esse estudo. Já falei acho que umas 3 vezes para que o mercado não tenha nenhum sobressalto nisso, que hoje é um mercado na casa de 460 bilhões de LCA. Obrigado. Tratando especificamente de LCI, tá? Tentando ser mais claro em relação às minhas colocações anteriores. Felipe, desculpa, está falhando um pouco o seu som. Se puder iniciar de novo. Agora, melhorou? Acho que melhorou. Ele está chiando. Agora continua chiando. Melhorou. Chio naturalmente porque eu sou bonito. Deixa eu tentar aqui explicar em relação à LCI ali. Nossa expectativa é que as instituições que operam de fato no mercado imobiliário, ou seja, que utilizam ali da LCI, a destinação para a qual elas foram desenhadas, elas possam continuar em LCI para essa destinação. Instituições que operavam com essas letras para finalidades diversas daquela política pública, essas de fato teriam que buscar outros tipos de modelos de negócio, outros tipos de instrumentos de captação, tá? Ou passarem a operar com as operações de crédito incentivadas que são objeto da política pública, que são as operações para as quais as letras de crédito imobiliárias garantidas se destinam. Muito obrigada, Felipe. Nós vamos agora para a última pergunta e depois disso vamos encerrar, tá bom? Eu vou passar aqui para o Lucas. Oi, Lucas. Tudo bom? Tudo. Na verdade, não é uma pergunta, não é uma pergunta para os dois, mas eu queria saber se essa coletiva vai ficar gravada, como são muitos termos técnicos, muitos detalhes, se esse vídeo de alguma forma vai estar gravado e se a gente pode ter acesso depois para consultar se ficar alguma dúvida. Eu acho que é importante a hora que a gente estiver escrevendo. Sim, Lucas, é só solicitar para a gente aqui pela assessoria de imprensa que a gente envia para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada, disponha. Voltando aqui, Felipe e Cláudio, acredito que a gente já possa encerrar. Vocês teriam algo a acrescentar? Para agradecer o interesse e as perguntas, e acredito que a gente tenha conseguido respondê-las. Se não tiver, vai estar gravado. E se tiverem mais alguma que demandem, não só o Banco Central, como o Ministério da Fazenda, especificamente. Obrigado. Tá certo. Muito obrigada. Me coloco à disposição, tá? Não tenho nenhuma colocação adicional. Muito obrigada, Felipe. Obrigada pelos detalhes, pelas explicações. Boa noite a todos.